Mitologia é o conjunto de histórias que os povos antigos criavam para explicar o mundo, a natureza, os deuses e os heróis. Cada cultura tem. Vou ser sincero, isso pode até ter belas imagens, mas não tem metade do meu carisma. Ei! Especificando um pouco mais, eu quero falar da mitologia grega, uma das minhas favoritas e também provavelmente uma das mais famosas. Não é à toa, pois seus personagens e histórias marcantes marcaram o nosso mundo até hoje, como por exemplo na astrologia, filosofia, medicina, arte, vocabulário, marcas e putz grila, as Olimpíadas surgiram para homenagear os deuses gregos. Então sim, ela tem uma influência até hoje. O porquê disso? Eu quero falar sobre alguns dos contos mais famosos dessa mitologia para ver o que vocês acham, o real motivo dela ser tão importante até os dias de hoje. E para começar a falar da mitologia grega, eu acho que eu devo citar os três principais deuses gregos. Zeus, governante do Olimpo e deus dos céus. Poseidon, governante dos mares e também dos equinos, por algum motivo. E Hades, o governante do submundo. E Kratos, o deus da... Não, pera, esse é que eu tô jogando muito God of War, foi mal. Esses três são os mais importantes, pois a maioria das histórias interagem com algum desses personagens ou com algum dos seus filhos. Então, eu acho que para ter um ponto inicial, acho que eles são bem importantes. E começando por baixo, literalmente, vamos falar sobre o deus do submundo, Hades. Bom, eu acho que eu devo citar Hércules da Disney antes de qualquer coisa, porque eu preciso comentar que esse filme não é muito amado pela cultura grega, pelo motivo de que esse filme muda toda a mitologia grega e distorce vários acontecimentos da história. Como por exemplo, Hades não é do mal, ele na verdade entre os seus outros dois irmãos é definitivamente mais sensato, apesar de ainda ter suas bolas fora, como por exemplo quando ele sequestrou Perséfone, filha de Deméter, essa que é irmã de Zeus, esse que também é irmão de Hades. Esse tipo de coisa é extremamente comum nas mitologias e isso me assusta na real, porque não preciso comentar, vocês entenderam. Hades acabou perdidamente apaixonado por Perséfone, então ele a sequestrou e levou para o submundo, onde lá ele viveu um bela fera com ela e se casaram. No submundo, Perséfone consegue convencer Hades a dividir os mortos do submundo entre os maus e os bons, que vão para os Campos Elíseos, enquanto os maus vão sofrer no Tártaro. Enquanto isso no Olimpo, Deméter fica arrasada com o sumiço da filha, trazendo frio e neve dificultando a agricultura. Então Perséfone, para impedir que o mundo caia num inverno eterno, tem que se mudar constantemente para o Olimpo para viver com sua mãe, já que ela, sendo a deusa da agricultura e da natureza, não consegue manter o calor do mundo enquanto estiver chateada. Assim, Perséfone inicia um ciclo que ela se muda 2 vezes ao ano, onde em uma vez indo pro Olimpo, ela traz o verão e a primavera. E quando ela vai pro submundo viver com o marido, o mundo sente o inverno e o outono, fazendo assim o ciclo das estações do ano. Exato, a neve caindo no inverno, as flores desabrochando na primavera e a praia no verão. Ah, é praia. Praia que lembra mar. Mar que lembra Poseidon, deus dos mares e dos equinos. Pronto. Eu quero abrir um pequeno parênteses. Se Hades é o deus mais de boa entre os três e ele sequestrou a sobrinha dele, o que os outros dois fizeram? É isso que eu quero que vocês pensem. E apesar de eu pelo menos não ter achado nada pesquisando muita relação dele com a famosa cidade perdida descrita por Platão, Atlântida, ele é constantemente utilizado como representação do governante do local. Mas não é baseado em nada, pois além da questão dela ser uma cidade submersa à água, também foi dito por Platão que a cidade teria muita rivalidade com a cidade de Atenas, que é a cidade que cultuava a deusa Atena, essa que teria uma forte rivalidade com seu tio Poseidon. Uma rivalidade tão forte que resultou em algumas vítimas como a pobre Medusa. Na mitologia, Atena era uma deusa casta, então exigia que suas seguidoras também fossem. Assim, Medusa também era uma seguidora de Atena, e também fez um voto de castidade. Porém, Poseidon, tendo uma rivalidade bem chata com a sobrinha dele, decidiu sacanear ela da pior maneira possível. Ele... Ele comeu os sanduíches da Medusa, ele comeu os sanduíches da Medusa contra a vontade dela. Isso aí mesmo. Vocês entenderam. E não demora para que Atena fique sabendo que Poseidon acabou comendo os sanduíches de Medusa. Porém, ela não sabia que Medusa não havia deixado. Atena fica furiosa com Medusa por ter comido sanduíches com seu tio Poseidon. Então, para castigá-la, ela a transforma em uma górgona que transforma todos os homens que olham para ela em pedra. O resto aí é outra história, mas resumindo, Perseu foi mandado para matar Medusa. Chega lá, impõe a espada, corta a cabeça de Medusa. Com a Medusa derrotada, Poseidon revela a Atena a verdade sobre Medusa. E após a descoberta, Atena decide guardar a cabeça de Medusa como uma maneira de honrar o nome dela e saber que ela também comete erro.
E do corpo de Medusa saiu o filho dela com Poseidon, Pégasus. Agora entendi a parte dos equinos. Enquanto Poseidon se deleitava no sofrimento de Atena, Perseu estava matando seu avô. Mas não vamos falar disso, vamos falar do pai de Perseu. Isso mesmo, o lendário, governante do Olimpo e deus dos céus e dos raios, Zeus. Ele é um dos deuses mais conhecidos por seu poder, seu famoso raio forjado por Hefesto, lembrado por ter derrotado o pai Cronos e salvo seus irmãos de sua tirania, tomando o lugar dele como tirânico, e também por ter entregue a primeira mulher Pandora, que possuía muita curiosidade em uma caixa, para que ela intencionalmente abrisse e trouxesse todos os males ao mundo para que a humanidade sofresse. Como Zeus é um cara legal, não é mesmo? E não só isso, como ele também é um baita partidão. Poxa, que cara da hora, ele se casou com Metis, com quem teve sua filha Atena. Mas a questão é que o nascimento dela foi meio conturbado, porque ela literalmente saiu de sua cabeça. Por que razão? Por medo de uma profecia que se referia ao primeiro filho que ele tivesse com Metis. Então, óbvio que ele fez o mais sensato, né? Engoliu a esposa dele. Claro, quem nunca? E não satisfeito, ele se casando com a deusa do casamento, ele decide pular a cerca mais que as ovelhinhas que a gente come. Ele já comeu muitos sanduíches. E desses vários sanduíches saíram personagens como Perseu, Dionísio e Midas. Caraca, eu não sabia que ele era filho de Zeus. E é claro, o famoso Hércules. Bom, aqui a gente já conhece a história. Se você já viu o Hércules da Disney, não, você não tem. A história do Hércules da Disney não tem quase nenhuma relação com o Hércules da mitologia grega. Sabe qual é a maior prova disso? Nem o nome tá certo. A mitologia romana é extremamente semelhante à grega, só praticamente alterando seus nomes. Como por exemplo, Zeus é Júpiter, Poseidon é Netuno, Hades é Plutão, Afrodite Vênus, Dionísio Baco e Hércules é na realidade o nome romano de Heracles. Exato. E Heracles não é nem o nome dele, é um título. O verdadeiro nome de Heracles é Alcides. Vocês não tiveram nem de notar a diferença cultural. E como dito anteriormente, muita coisa foi mudada nessa adaptação da Disney. Como por exemplo, o Hades não é do mal e não tem nenhuma relação com a humanidade do personagem. Heracles é simplesmente um semideus vindo de um sanduíche de Zeus. Inclusive a história é bem curiosa. Filoquidetes não é um sátiro e a vilã do Hércules, sim, a vilã na verdade, era ela que enviou serpentes para matá-lo, ela que fez Hércules ficar louco e ter visões que o fez acabar com a própria família e fez ele fazer seus famosos 12 trabalhos para se redimir. Hera que é a verdadeira vilã da história. E a conclusão disso tudo? A mitologia grega é tão popular porque ela é estupidamente maravilhosa. Um nível que é cômico, de tão idiota que algumas histórias, mas ao mesmo tempo épicas outras. Eu não entrei nenhuma época porque não é tão interessante para um vídeo de humor, mas eu posso entrar, inclusive os trabalhos de Hércules é uma história épica. Eu posso contar, mas o Kratos está estressadinho com o fã da mitologia grega aqui, então vou deixar ele fazer o seu trabalho e... Ô bosta. E aí, aqui é o Bit, ou Tum, e eu tô aqui pra agradecer quem chegou até aqui no vídeo e pra pedir... para quem quiser colocar alguma ideia de alguma outra história da mitologia grega que eu não contei aqui, seria interessante contar de uma maneira mais animada, ou então até de outras mitologias também que eu pretendo trazer mais pra frente. Eu honestamente quero arranjar uma maneira melhor de adaptar algumas histórias, mas ok. E se você gostou do meu conteúdo, aproveita para curtir, e se não for inscrito, se inscreva no meu canal, que todo mês no dia 8 eu vou estar postando vídeo, enquanto vou tentando postar os shorts semanais do canal. É isso, muito obrigado e falou!